Se eu seguir aqui, prostituição, divórcio, vício, roubo, filhos bastardos, quando se percebe um percentual acentuado de pessoas na família com determinado problema. Isso acontece. Por exemplo, quase 90% dos homens na família são alcoólatras, quase todas as mulheres são mulheres solteiras, estatisticamente. O mundo espiritual se move de acordo com as nossas escolhas. Eu acho que eu não consigo falar tudo que eu tenho para falar, mas vou tentar sintetizar. Vou tentar enxugar, para trazer um pouco a você sobre como as coisas acontecem no mundo espiritual. E você precisa estar atento a isso aqui, que talvez você não se dê conta do que está acontecendo com você, é reflexo do mundo espiritual, e você trata como normal. Tem muita gente vivendo coisas que acham que é normal, é natural, porque todo mundo está passando. Não confunda as coisas. Não é porque todo mundo está passando que é natural, que é comum, que é normal. Saiba separar isso. E vamos na raiz, vamos na causa, vamos tentar entender. Eu vou falar sobre muitas coisas, não vou falar sobre somente vida profissional, vou falar sobre muitas coisas. Deuteronômio 30, 19 diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês, diga comigo, de que coloquei diante de vocês, diga, a vida e a morte. Escolha. Coloquei diante de vocês a vida e a morte. Diga comigo, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Já vem até o conselho. Tudo é uma escolha. Então eu coloco de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que você vai escolher? Mas eu já estou dando a direção para você. Escolha a vida. E todos que têm filhos ou pretendem ter filhos, e eu estou vendo gente com bebê no colo aqui, preste muita atenção no que eu vou falar, bastante atenção. O que eu vou falar com vocês aqui agora não é novo, é uma história verídica, autêntica, de duas famílias norte-americanas, e eu vou falar primeiro de uma pessoa, de um cara chamado Max Jux. Era um ateu, se casou com uma mulher incrédula. Uma pesquisa foi feita com 560 dos seus descendentes. Tem alguém que já ouviu falar dessa história? Não? Ninguém? Que bom, vai ser novidade. Então você vai descobrir aqui o que são as escolhas, o que as escolhas fazem, começando por nós, falando aí dos pais e dos nossos pais, e traz a reflexão para todos nós aí. Você prestou atenção no início? Era ateu, se casou com uma mulher incrédula. A pesquisa foi feita com 560 descendentes deste homem. 310 morreram em extrema pobreza. 150 tornaram-se criminosos. 7 assassinos. 100 ficaram conhecidos como beberrões, e mais da metade das mulheres se prostituíam. Os descendentes de Max Jux custaram mais de $1.250.000 no século XIX ao governo norte-americano. O que significa isso? Preste atenção o quanto é importante as escolhas que os pais fazem, e não vou responsabilizar simplesmente os pais. As escolhas que cada um de nós fazemos. Porque nós temos condições de mudar a nossa história. Nós temos condições, através da fé, de curar o nosso destino. Não importa por onde passamos, não importa a nossa origem. Então, Isaías 65:6 diz: vejam, porém, está escrito diante de mim,
Não ficarei calado, mas lhes darei plena e total retribuição, tanto por seus pecados como pelos pecados de seus antepassados, diz o Senhor. Uma vez que eles queimarem incenso nos montes e me desafiarem nas colinas, eu os farei pagar pelos seus feitos anteriores. Paralelamente, na mesma época desse homem, existe um homem chamado Jonathan Edwards, foi contemporâneo de Max. Sendo um cristão consagrado, Deus deu a Deus o primeiro lugar na sua vida. Diga essa palavra: deu a Deus o primeiro lugar na sua vida. Casou-se com uma mulher piedosa, temente a Deus. Olha que união maravilhosa. Então a pesquisa foi feita em 1394 dos seus descendentes. 1394 pessoas descendentes desse homem foram investigadas. Então vamos lá, ao reflexo da fé, ao reflexo dos bons exemplos, ao legado. 295 pessoas receberam diplomas universitários, sendo que 13 chegaram à presidência de universidades. 65 foram professores universitários, dos quais 3 se elegeram senadores dos Estados Unidos. 3 foram governadores estaduais e outros ministros enviados às nações estrangeiras. 30 foram juízes, 100 foram advogados, 56 médicos, 75 oficiais na carreira militar, 100 foram missionários e pregadores famosos, bem como autores destacados. Cerca de 80 desempenharam alguma função pública, sendo que 3 foram prefeitos de grandes cidades. Um foi superintendente do Tesouro norte-americano, tendo um deles se tornado vice-presidente dos Estados Unidos. Nenhum dos descendentes de Edwards veio a constituir qualquer problema para o governo, mas contribuíram imensamente para a nação e toda a sociedade. Qual a diferença entre Max Jukes e Jonathan Edwards? Eu vou resumir em uma palavra: escolhas. Escolhas. As escolhas que esses homens fizeram geraram esses resultados poderosíssimos. Claro que há uma diferença entre alguém que creu, viveu, dirigido por Deus. Cada um deles deixou um legado para as próximas gerações. Diga essa frase comigo: cada um deixou um legado para as próximas gerações. As escolhas que eles fizeram afetaram os seus descendentes. Prestou atenção nisso? As escolhas que eles fizeram afetaram os seus descendentes. Definitivamente nós precisamos entender uma coisa muito séria: nada vai parar em nós. Nada vai parar em nós. Então, nós estamos aqui, nós temos uma missão. Se falharmos nessa missão em viver a verdade e ensiná-la para as próximas gerações, o futuro delas pode ser comprometido, porque muitos de nós tivemos muitas dificuldades na vida. Eu costumo dizer o seguinte: bendito, feliz, bem-aventurado é aquele cujo os pais plantaram uma fé no seu coração muito cedo. Felizes, bem-sucedidos, bem-aventurados são aqueles que rapidamente, já na infância, os pais foram plantando uma fé no coraçãozinho dos seus filhos, ensinando o caminho. Porque a Bíblia diz: ensina o menino o caminho que deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele. Você sabe que eu falo porque eu sou fruto disso. A maior herança que um pai pode deixar para um filho não é o patrimônio que ele deixa, e sim a sua fé. Esse é o maior patrimônio
que um pai pode deixar para o seu filho. Eu posso falar isso na íntegra, porque eu venho de uma família, a origem da minha família, principalmente do meu pai. Meu avô era pecuarista, meu avô tinha fazendas grandes, meu avô fez de todos os filhos fazendeiros, meu pai multiplicou e eu não herdei nada. Não herdei um pedacinho de terra, nem debaixo da unha. Mas herdei uma fé maravilhosa que a minha mãe plantou no meu coração. Essa ninguém pode tirar de mim. Ninguém. E já rapidamente, graças a Deus por isso, já foi plantado na vida dos meus filhos. Talvez, possivelmente, não deixe grande herança patrimonial para eles, bens. Mas o que eu já plantei ali, acabou. Ninguém tira isso deles e já estão construindo uma vida sólida, uma vida abençoada. As portas que abrimos, seja de bênção ou maldição, vai afetar as gerações. Então quer dizer, quando eu olho para a minha família, existe, por exemplo, se você parar e observar, você nunca pode, a gente sempre orienta, nunca ignore isso, nunca ignore, você sempre tem que parar e fazer um estudo minucioso sobre o histórico familiar, sobre a tendência, as inclinações da sua família. Qual é o tipo de atuação que acontece na sua família? Você nunca pode olhar para isso e dizer assim, isso aí cada um é cada um, não, porque existem maldições geracionais, existem demônios geracionais, existem cargas geracionais, que mesmo você não acreditando, você pode ser uma vítima dela, mesmo você não acreditando. Então, eu contei para você, por exemplo, na família do meu pai, todos foram muito ricos, todos perderam tudo, todos, a grande maioria, na sua grande maioria, de um grupo de 8, ao todo 8 irmãos, ou de se somar com os filhos que não é da mesma mãe, são, me parece, 12. Aí você olha o histórico, além de um histórico de falência, um histórico de miséria, um histórico de separações, um histórico de adultérios, casamentos desfeitos. Então, você olha para isso, você não pode, e aí vai para trás, podemos ir para trás, gerações passadas. Então não tem como eu olhar para isso e ignorar isso. Eu falo que no começo da minha fé foi uma das coisas que eu mais me atentei. Quando eu comecei a aprender com a palavra, eu me atentei a isso. Eu me atentei porque o meu começo estava muito semelhante ao que já era normal na família. Então muito cedo você já começa, a história começa a se repetir. História se repete, diga assim comigo, diga histórias se repetem. Então, eu olhei a história, como acontecia lá, e comecei a observar a minha história, a história deles se repetindo na minha vida, até eu ter discernimento, e falar, não aceito isso para mim, não aceito, e eu estou quebrando essa influência, eu estou quebrando essa carga geracional, eu estou repreendendo. Por quê? Porque as guerras que nós não travamos, as guerras que nós precisamos travar e nós não vencemos, os nossos filhos vão ter que enfrentar. Está entendendo ou não? Os meus já não vão passar, vão ter suas próprias guerras, mas não essas. Então, as suas escolhas, suas decisões, suas atitudes, diga comigo, as minhas escolhas, decisões, atitudes, palavras, diga a minha fé, tudo isso afetará a minha vida e a minha descendência. Então, por isso que nós aprendemos, diga comigo, eu preciso aprender. Vamos lá, isso é um ensinamento poderoso para você, diga comigo, eu preciso aprender. Pensar certo. Primeiro, vamos na raiz, antes de pensar, diga eu preciso crer certo, pensar certo, falar certo e agir certo. Olha que coisa linda, é mais fácil do que parece.
Se eu controlo a partir das minhas crenças, eu creio no que a palavra diz, eu creio no que a Bíblia diz, eu creio certo, então a partir de então eu vou pensar certo, que eu vou pensar de acordo com a palavra. Então como é que eu vou começar a pensar? Espera aí, eu já aprendi uma coisa aqui, a Bíblia nos ensina que sobre todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Eu creio que eu posso vencer, que a minha história pode ser diferente. A história não vai se repetir na minha vida. Eu vou ser aquele que vai passar a risca no chão, e a partir da minha geração é uma outra história. O que os meus pais não viveram, o que os meus avós não viveram, o que os meus bisavós não viveram, a partir da minha geração todos nós vamos viver. É uma decisão, é uma escolha. Então, eu creio, eu oro por isso, eu estou atento a isso. Palavras, atitudes, decisões, escolhas são como sementes. O que são sementes? Ela germina e ela vai dar o seu fruto. Palavras, atitudes, decisões, escolhas são sementes. Tudo que você planta, colhe. Por isso que a pessoa que diz assim, a vida é minha, eu falo o que eu quero, falo o que eu penso, não faz isso não. Porque também a responsabilidade é sua, a consequência é sua. Ninguém vai colher nada diferente das palavras que têm sido liberadas, dos pensamentos que estão na sua mente, das escolhas que tem feito. Ninguém vai colher nada diferente disso. Quer aceite ou não, a vida está aí. Os resultados aparecem. Tem gente que fala assim, eu não acho que é assim. É só você olhar para a sua vida e você vai ver que é assim, exatamente assim. Exatamente assim. O que sai da nossa boca, os pensamentos que estão dentro de nós, existem cadeias demoníacas de caráter hereditário que nunca foram quebradas, porque ninguém nunca creu e nunca se posicionou com fé e com força para dizer assim, chega, não vai se repetir na minha vida, e não vai se repetir na vida dos meus filhos, não vai se repetir na vida dos meus. A partir daqui, é uma geração bendita. Quem está entendendo? Aí tem gente que fica com vitimismo. Sou vítima das circunstâncias, sou vítima de tudo que acontece, eu sou uma vítima. Diz, não sou uma vítima. Eu não sou. Nós não temos responsabilidade sobre as coisas que acontecem conosco, mas nós temos a responsabilidade sobre como nós vamos reagir. Qual a resposta que nós vamos dar? Eu não tenho controle sobre a atitude das pessoas. Você tem o controle sobre as atitudes das pessoas, sim ou não? Se uma pessoa quer falar mal de você, quer te amaldiçoar, quer desgraçar, falar besteira a teu respeito, quer te invejar, o problema é dela. Agora eu tenho controle sobre mim. Que resposta eu vou dar? Eu tenho controle sobre a minha fé, sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos. A semana passada, segunda-feira passada, eu falei sobre Paulo, que ele foi pregar num lugar que as pessoas não queriam que ele pregasse lá. O que eles fizeram com ele? Por inveja dele, apedrejaram ele. Quando apedrejaram ele, jogaram ele para fora da cidade como morto. Ele tinha uma missão ali. Quando foram lá para tentar levantá-lo, ele levantou sozinho. Sabe o que ele fez? Ele voltou para a cidade para cumprir com o seu propósito. Então, que mensagem ele manda? Eu não tenho controle sobre a mente das pessoas, eu não tenho controle sobre as atitudes das pessoas, eu não tenho controle sobre o que elas pensam, o que elas vão fazer, mas eu tenho controle sobre mim, sobre o meu foco, o que eu vou fazer, que resposta eu vou dar, se eu vou me manter focado no meu propósito ou se eu vou sair do propósito. Está entendendo ou não? Você acha que você pode impedir uma pessoa de falar mal de você? Sim ou não? Você acha que você pode impedir uma pessoa ela implicou com você, sabe-se lá o porquê,
Então ela resolveu falar mal de você, ter inveja de você. Você tem o controle sobre isso? Você tem como controlar os pensamentos, os sentimentos, as atitudes das pessoas? Sim ou não? Mas você tem o controle a resposta que você vai dar, o peso que isso você vai ter na sua vida. Se isso vai ter peso ou não sobre você. Estou focado, eu tenho um foco, não tenho tempo para perder com isso. Esse não é o meu alvo. Não vou dar atenção para aquilo que não tem relevância para mim. Amém? Se eu seguir aqui, prostituição, divórcio, vício, roubo, filhos bastardos, quando se percebe um percentual acentuado de pessoas na família com determinado problema. Isso acontece. Por exemplo, quase 90% dos homens na família são alcoólatras, quase todas as mulheres são mulheres solteiras, estatisticamente. Estatisticamente, quase todos. Por conta, e vem de onde? De uma raiz familiar. De uma raiz familiar. De uma carga hereditária que entrou lá. Por exemplo, eu acabei de dizer para você que principalmente do lado materno da minha família, a causa realmente é adultério. Tem uma carga pesada, tem uma força maligna que atua através não só da miséria, todos conquistaram muito e todos perderam tudo, mas também adultérios, traição. Já na minha geração, eu passei a risca. A partir da minha geração, isso não vai acontecer. A partir da geração da minha para os meus filhos, os meus netos, será uma geração bendita. Uma geração abençoada. Amém? Eu me lembro um caso, só para, vamos aprofundar a gravidade aqui, que agora eu vou falar em casos reais. Casos reais. Eu tenho um caso na igreja. Como é que funciona essa carga hereditária? Ele vai atuando e destruindo a vida de uma pessoa, vai matando a pessoa aos poucos. Quando ele termina de destruir aquela vida, ele passa para a próxima geração. Então vou te contar um caso que aconteceu aqui comigo. Uma senhora, há uns anos atrás, ela começou a acompanhar o programa da igreja. Ela estava no hospital de base, em estado terminal. Qual que era a situação dela? Ela tinha 38 tumores do reto à garganta. 38 tumores, certo? Quando ela viu o programa da igreja, ela pediu que a gente fosse até lá. Nós fomos até lá, ungimos e oramos por ela e repreendemos, que não foi difícil identificar, porque rapidamente, mesmo dentro do hospital, a causa já se manifestou. O próprio mal que estava agindo na vida dela se manifestou. Foi repreendido. Depois de ser repreendida, ela recebeu alta, foi para casa e depois veio para a igreja. Quando eu fui atender essa mulher e conversar com essa mulher, ela me contou a história dela, que a mãe dela tinha partido, há poucos dias a mãe dela tinha partido, e a causa da morte da mãe foi a explosão do intestino com tumores, e a mãe morreu soltando fezes pela boca. O dia que essa mulher chegou, trouxeram ela, e ela entrou na minha sala, a primeira coisa, quando eu bati o olho dentro do olho dela, eu vi que tinha algo errado. Quando eu falei com o espírito que estava dentro dela, não deu nem tempo, porque ela estava do outro lado da minha mesa, eu estava sentado do lado da mesa de cá, ela já ficou possessa e ela derrubou o meu computador, derrubou tudo naquela fúria, assim, uma força violenta. Uma mulher que estava de fralda. E aí, quando eu orei por ela e fui identificar o que estava acontecendo, exatamente o próprio espírito que estava ali atuando na vida dela, falou que tinha levado a mãe dela e estava ali para levá-la. Era um espírito, um demônio que estava vindo a cada geração. Então a mãe ele já levou com câncer. Agora quem era? Ela, a próxima. São casos reais.
como acontece em muitas famílias, mortes prematuras, estranhas, de caráter repetitivo, algum tipo de doença, por exemplo, que a maioria das mulheres, como no caso dela, né? A maioria morre com câncer ou uma outra enfermidade. Então, aonde eu quero chegar? Tem gente que fala assim, não, isso é natural. Isso é natural. Tem um outro caso que eu conto que é sobre hereditariedade, né? Um outro caso que eu conto que a pessoa, ela teve o problema porque na família dela 5 havia partido com câncer e 5 estava com câncer. 5 morreram e 5 estavam. E dentre ele também. E ele estava na igreja. E aí, quando ele fez os exames e etc e tal, ele começou a frequentar a igreja. E ele começou a aprender sobre isso que nós estamos ensinando para você. E oramos por ele. E ele voltou e foi fazer o exame com o médico, foi fazer a consulta com o médico. E o médico pegou e disse assim para ele, falou assim, que ele foi dar uma explicação daquilo que ele já estava aprendendo. O médico falou assim, não, meu filho, deixa eu dar um conselho para você. Não vai nessa história de igreja. Não acredite nisso. Eu vou te explicar o que está acontecendo com você na sua família. Sua família tem uma carga genética que vem, é uma repetição. E foi contando a história da hereditariedade, cientificamente, foi explicando para ele. Para mostrar a ele que o que estava acontecendo com ele era perfeitamente normal. Quando ele terminou, ele falou assim, doutor, muito obrigado pela tua explicação, mas agora eu estou correndo para a igreja, porque a minha situação eu descobri que não é para o Senhor. Ele falou, mas por quê? Acabei de te explicar tudo. Ele falou, porque eu não sou filho de sangue, eu sou filho de criação. Como é que eu posso ter essa carga genética? Como eu posso? Estou correndo para a igreja agora porque eu descobri que o meu tratamento não é para o Senhor. Olha como é sério. Olha como é sério. E na família, o único que foi curado. O único. Então, nós precisamos estar atentos a respeito de situações como estas, porque a gente já viu aquela pessoa que tudo que ela faz dá errado, tudo que ela coloca a mão dá errado, tudo que ela faz quebra, tudo que ela pode ter tudo para dar certo, mas dá errado. Opa, tem algo aí. Tem tudo para dar certo, mas dá errado. Tem tudo para fluir, mas não flui. Se desperta. Se desperta. Espera aí, vamos ver o que a Bíblia fala. Vamos ver o que a Bíblia fala. Por isso que quando muda o espírito, muda a fé, muda os resultados. Perdoe pela live hoje. Quem estava comigo na live hoje? Sei lá o que aconteceu lá. Travou e pronto. Fazer o quê? Vamos lá, deixa eu ler algumas coisas com você. Deixa eu ler vou ler Gênesis 26. Naquele ano Isaac fez plantações, e ali ele colheu, diga comigo, 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Olha que coisa linda. Ele fez plantações, ou seja, ele semeou. Quantas vezes mais ele colheu? Por quê? Por quê? Diga, eu sou herdeiro da mesma fé. Diga, eu sou herdeiro da mesma promessa. Diga, Isaac semeou e colheu 100 vezes mais. Diga, eu vou colher 100 vezes mais. Diga, em bênçãos, em abundância, em prosperidade. Diga, eu creio no que está escrito. Diga, e se está escrito, tem que se cumprir na minha vida, e vai se cumprir. Êxodo 23, 25, adore ao Senhor, ou sirva ao Senhor o seu Deus, diga comigo, e Ele abençoará o pão, que quer dizer, o seu alimento, o seu ganha-pão, o seu sustento. Ele abençoará o vosso pão, diga comigo, e a água de vocês. A água representa o Espírito, a vida espiritual. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas.
E agora, para terminar, lê aqui no final, por favor. Diga: tirarei a... Olha que lindo: adore o Senhor, o seu Deus, e Ele os abençoará. Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês, seja ela qual for. Seja ela qual for. Porque, como é que eu coloquei o título disso aqui? Versículos que não pode faltar do seu repertório. A palavra é viva. A palavra é viva. Sabe, a palavra é tão viva. Posso falar uma coisa para vocês? A palavra é tão viva. Por que nós oramos por uma pessoa, para que pessoas sejam curadas e elas são curadas? De onde a gente tirou isso? Por que nós oramos para uma pessoa ser batizada no Espírito Santo e ela é batizada no Espírito Santo? De onde nós tiramos isso? Por que nós oramos repreendendo o mal, uma carga negativa? E se eu fizer essa oração aqui, muitos de vocês vão se surpreender. Para repreender o mal que está atuando na vida de muitos, e muitos passam mal. De onde nós tiramos isso? De onde nós inventamos isso? Você vê que a palavra é viva e eficaz. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Provem e vejam que o Senhor é bom, e bem-aventurado é aqueles que nele confiam. Por isso que, em que eu vou acreditar? Vem cá, é mais fácil a pessoa, você vê que é uma voz maligna, é mais fácil a pessoa acreditar que ela nasceu para sofrer, que nada dá certo na vida dela, que ela não é capaz, que ela não consegue, do que acreditar: todas estas bênçãos virão sobre vocês em abundância. Diga comigo: serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Todo lugar, diga, que forem, e tudo que fizerem, serão abençoados. Olha aqui, peraí, é mais fácil eu acreditar que tudo está errado na minha vida, é mais fácil acreditar que eu não nasci para ser uma pessoa vencedora, vitoriosa, é mais fácil eu acreditar que eu vim a esse mundo para sofrer do que acreditar no que está escrito. Sabe por quê? Mudar dói. Mudar dói. Pensa que para você mudar não dói? Toda mudança dói. Nós estamos no ano de governo, estou no jejum de 21 dias. Quais são as coisas que o senhor gosta, bicho? Eu amo café, eu amo carne vermelha, eu tomo 10 cafés por dia, eu como carne vermelha no almoço e no jantar todos os dias, eu gosto do doce, gosto do chocolate, do açúcar, gosto de arroz e feijão. Tem muitas coisas que me dá prazer. Amo a minha esposa, amo estar junto com a minha esposa, mas eu estou num jejum de 21 dias. Não tomo uma gota de café, não como carne, não como arroz e feijão, não como nada que me traz prazer ao paladar. Estou separado da minha esposa intimamente por 21 dias. Para quê? Para um propósito. Por um propósito maior. Paga o preço agora e desfruta depois. Diga essa palavra comigo: paga o preço agora e desfruta depois. E sabe uma outra coisa? Diga comigo: governo. Diga autogoverno. Sabe o que é? Espera aí. Isso não me governa, isso não me domina. Eu não consigo ficar sem café. Eu consigo ficar sem café, consigo ficar sem carne, consigo ficar sem sexo, só não consigo ficar sem Deus, sem as bênçãos de Deus. É isso que tem que gritar dentro de cada um. Porque quando a gente diz assim: eu não consigo, sou tão viciado quanto um viciado em crack. Por que eu não consigo? Eu não consigo viver sem uma vida abençoada. Eu não consigo viver sem a bênção de Deus, sem a presença de Deus. E se eu tenho que pagar o preço para viver tudo aqui, eu vou pagar, porque o preço todo mundo paga. Paga ou não paga? Sim ou não? Posso falar uma coisa séria para vocês? Vou falar uma pregação que eu falei quarta-feira agora. Todo mundo, prazer imediato, todo mundo que não tem controle da sua carne está frustrado, endividado ou fora do peso. Todo mundo. Por quê? Porque a carne grita. A
carne quer, eu preciso, eu quero. E às vezes não é para a gente, ou não é naquele momento. Então todas as pessoas que não controlam o prazer imediato, estão frustradas, ou endividadas, ou acima do peso. Todas. Por quê? Porque nós vamos querer sempre mais do que realmente nós precisamos. Sempre. E aí é onde nós vamos sendo governados pelas nossas emoções, governados pela nossa carne. Então, espera aí. Eu governo. E estou entrando, é um jejum. Um propósito. Porque Daniel 21 dias ficou em jejum, 21 dias não comeu nada saboroso, 21 dias sacrificou, esteve em oração, em 21 dias, enquanto Daniel estava naquela posição, em 21 dias estava sendo travada uma guerra, porque desde o primeiro dia que ele orou, o anjo estava trazendo a resposta e as revelações que ele precisava, a resposta da oração dele, mas o anjo foi impedido. E como é que ele rompeu aquilo? Com um jejum de 21 dias. É fácil? Não. Mas é como eu vou falar para vocês o que eu falei desde o começo. Não. Depende do que você acha que é fácil ou não. Porque eu disse a semana passada, para aquelas pessoas que falam assim, acho que isso é uma loucura, sacrifício de tolo. Eu falei, sacrifício de tolo é viver sofrendo. Isso é sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo é dia após dia você ter alternativa, saber que existe um Deus grande que pode mudar, que tudo é possível a esse Deus, e você não faz nada para buscar essa mudança. Isso é sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo é passar mês, é passar ano vivendo a mesma coisa e não fazer nada para mudar aquilo. Isso é sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo é você saber, hoje, por que o senhor não está comendo? Um dia eu não comprei porque eu não tinha dinheiro. Hoje não estou comendo por uma decisão, por uma opção, por governo. Hoje eu posso comer tudo o que eu quero, mas não vou comer por um propósito maior. Mas teve a fase que eu não comi por não ter condição. Então aquele sim era um sacrifício de tolo, esse não. Porque nessa época eu era um murmurador, eu era um vitimista. Eu ficava, por quê? Por quê? Não fazia o que tinha que fazer e ficava, por quê? O Senhor fará com que vocês sejam, lê ali por favor, o Senhor fará com que vocês sejam, o quê? Como? Pouco prósperos? Muito prósperos. O Senhor fará com que vocês sejam muito prósperos. Não é para você, não é, a vozinha, não é para você, você nasceu para sofrer, para de sonhar, peraí. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado de ninguém. Vou acreditar em quê? Em quem? Na palavra. É isso que tem que gritar. É isso que tem que estar diante de você. Mas você viu a vida dos seus pais, como foi? A vida dos meus pais é dos meus pais, a minha é a minha. O que os meus pais não viveram, eu viverei. Diga assim, o que os meus pais não viveram, diga eu viverei. Diga tudo que os meus pais não desfrutaram, diga eu desfrutarei. Isso é um ato de fé. Ele fará com que vocês fiquem no primeiro lugar entre as nações e não no último. Ele fará também com que a fama de vocês sempre cresça e nunca sempre cresça e nunca diminua. Mas como é abençoado esse cara, como é abençoada essa pessoa, como é vitoriosa, meu Deus, que pessoa abençoada. E a fama vai crescendo, a fama vai crescendo. Ele é o melhor no que faz. Então o Senhor fará de vocês cabeça e não cauda. Repita em voz alta, por favor. Vocês estarão sempre por e não por baixo. Sabe, aí o diabo vem e fala assim, você não tem muito futuro. Seu futuro não é um futuro promissor. Aí você dá a resposta. Diga assim, o meu futuro
será do quê? Fala, por favor, vamos treinar. Se você não falar, eu vou fazer você falar sozinho. Vou escolher aqui, vou falar assim, ó, você que não fala, fala aqui, por favor. Diga, o meu futuro será de grande prosperidade. Agora olha para quem está do teu lado e fala, o seu futuro será de grande prosperidade. O bom é que não tem ninguém do lado e olha para a cadeira, né? Podia olhar pelo menos para o irmão do lado, né? Para trás, para frente. Na mensagem diz assim, você estará melhor do que jamais esteve. Diga, eu estarei melhor do que jamais estive. Diga, eu ainda não vivi o melhor tempo da minha vida. Diga, o melhor tempo está chegando. Eu viverei o melhor tempo da minha vida. Fique em pé, por favor. Sabe o que nós precisamos fazer? A Bíblia diz o seguinte: que nós sejamos, como está no Isaías 58, diz assim, seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado de reparador de muros, restaurador de ruas e de moradias. Sabe o que significa isso? Eu vou ser aquele muro, eu vou ser aquele muro de proteção, eu vou fechar as brechas, eu vou ser aquele que serei reparador de rua, eu vou pavimentar o caminho para os meus filhos. Eles vão pisar o que hoje é o meu teto. O meu teto será o piso dos meus filhos. O meu teto hoje será o piso dos meus filhos. Pavimenta o caminho, seja o restaurador, o reparador de muros. Passem pelas portas. Passem pelas portas. Prepare o caminho para o povo. Construam a estrada. Removam as pedras. Erga uma bandeira para as nações. Ou seja, construa uma estrada, remova as pedras. É o que nós estamos fazendo para a próxima, não só para que nós possamos viver, mas as próximas gerações. Não só as próximas gerações. Diga assim comigo, Salmo 23, 1. Diga, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Feche seus olhos, por favor. Você que é uma pessoa de fé, o que não vai te faltar? Vem cá, deixa eu te ajudar, olha para mim. Olha para mim. Você sabe que a Bíblia diz, não pensa não, tá? Oração não é pensada, oração é falada. Mateus 11, 22 e 23 diz que tudo que você disser, lhe será feito. Então você pensa, você fala. Então tudo que você disser, lhe será feito. Então quando eu falo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você tem que ser claro. Porque o diabo ele vive bombardeando a sua mente com coisas que vão te faltar. Dinheiro, recurso, trabalho. Parece que você nunca vai ser uma pessoa feliz, você não vai ser uma pessoa próspera. Que o teu futuro não é um futuro promissor. E você tem que ser claro, objetivo. Se o texto diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não me faltará paz, não me faltará alegria, não me faltará forças, não me faltará dinheiro, não me faltará prosperidade, não me faltará negócio, não me faltará vendas, não me faltará saúde, não me faltará, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E você tem que ser claro. Você tem que ser claro. Se você achava que oração era pensada, não é pensada, é falada. Tem que sair da boca. Tudo o que disser lhe será feito. Tudo o que disser lhe será feito.
Confie no Senhor e faça o bem. Confie no Senhor, diga comigo, confie no Senhor e faça o bem. Quer dizer, confie no Senhor e faça o que é certo. Não revide o mal, faça o bem. E você viverá seguro na terra e prosperará. Diga, eu viverei seguro na terra e prosperarei. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos de seu coração. Busque no Senhor a sua alegria. Busque ao Senhor, alegre-se no Senhor, e Ele concederá o que deseja o seu coração. Você sabe a única coisa impossível que Deus faça? Mentir. A Bíblia diz, é impossível que Ele minta. O resto, não há o que Ele não possa fazer. É impossível que Ele minta. Ele não mente. Se Ele falou, Ele faz. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. Entregue o seu caminho, entregue seus planos, entregue seus negócios, entregue tudo ao Senhor, e Ele o ajudará. Vamos entregar? Pega um azeite, por favor. Vem vocês aqui, deixa o pastor ungir vocês. Vem aqui diante do altar, deixa eu orar com vocês. O que é o seu caminho? O que são os seus planos? Quais são as suas necessidades? Vem cá, vamos colocar diante do altar. Vem aqui diante do altar. Seu rosto em ti, que concederá. Isso, pode vir. Sua graça e te dê paz. Chega aqui diante do altar. Você vai entregar, ó. Volta o Salmo 37, por favor. Confie no Senhor e faça o bem, você viverá seguro na terra e prosperará. Acredite nisso. Bicho, como é que eu vou viver seguro numa terra como essa? Em Deus, sim. Ele não diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido? Você vê cair 1000 daqui, 2.000, 1000 de lá, mas você continua cercado, protegido. Os anjos do Senhor estão ao seu redor. Há uma diferença. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Quais são os desejos do seu coração? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele vai. Aí como é que eu vou perder com Deus do meu lado? Posso fazer uma oração por vocês aqui antes da gente entrar nessa parte da oração? Posso fazer uma oração já para a gente já começar a exercitar já a quebra dessa carga? Vamos fazer? Porque você tem que tomar uma decisão. A partir da sua geração é bênção. Não quero saber o que aconteceu para trás. Quero saber como é que foi a história dos meus antepassados. Mas eu começo a pavimentar não só os meus caminhos, mas os caminhos para as próximas gerações, que serão gerações abençoadas. Aí você vai viver uma vida abençoada, curtir a sua vida com seus filhos, curtir a sua vida com seus netos, e uma vida abençoada. Não é todo mundo se arrastando igual era a vida dos nossos antepassados, não. Todo mundo no fundo do poço, gemendo, padecendo, uma vida destruída. Em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, por gentileza, e eu vou orar. Se você identifica uma carga geracional na sua família, se você identifica um tipo de atuação, de inclinação na sua família, todo mundo fracassou, todo mundo faliu, todo mundo terminou pobre, você vai dizer: eu quebro essa carga, essa influência. Todo mundo foi separado, todo mundo não deu certo, ninguém foi feliz. Você vai dizer: na minha vida será diferente, eu não aceito isso na minha vida, essa carga geracional na minha casa, na minha família,
Eu não aceito, em nome do Senhor Jesus, toda maldição, toda influência, toda maldição, toda influência, meu Deus, sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Se existe, meu Pai, na família dela uma inclinação, uma atuação, se existe uma carga maldita, se existe, meu Pai, uma maldição geracional, o mal que vem agindo de gerações em gerações, amarrando, destruindo, roubando a alegria, roubando, meu Pai, a paz, destruindo a saúde, muitos enfermos com a mesma enfermidade, muitos separados, muitos divorciados, muitos casamentos que não deram certo, muitos, meu Deus, que nunca prosperaram, ou prosperaram e perderam tudo, prosperaram e perderam tudo, prosperaram e perderam tudo. Tem um espírito de miséria, uma carga de miséria. Eu quero repreender da vida dela, eu quero repreender da família dela, eu quero repreender essa carga hoje com ela, em nome do Senhor Jesus. Toda a carga geracional, toda a influência maligna, toda a maldição maligna sobre a vida dela, toda a maldição, toda a influência de gerações, 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 eu quebro, eu anulo, eu cancelo, eu destruo e repreendo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga comigo, diga, em nome de Jesus, diga. Eu vou pedir uma coisa para que você faça. Põe a mão na sua cabeça assim e diga assim comigo. Diga: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Diga: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Diga: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha família. Diga: o sangue de Jesus. Diga: eu hoje, pela minha fé, eu quero quebrar, anular, cancelar, destruir toda e qualquer maldição, toda e qualquer influência negativa está quebrada, anulada, maldições de gerações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tira a mão da sua cabeça e diga: saia, saia e saia. Volta a mão na cabeça e diga: a partir da minha geração, a minha geração, a geração dos meus filhos, dos meus netos, serão abençoadas, serão benditas. Diga: hoje eu estou passando uma risca no chão, e a partir da minha geração, todos serão abençoados, todos serão abençoados, todos serão abençoados, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pode tirar a mão da sua cabeça e diga assim comigo, diga: em nome de Jesus, tudo que eu colocar as minhas mãos vai prosperar. Tudo que eu colocar as minhas mãos, diga: vai dar certo, vai crescer. Diga: eu serei bem sucedido. Diga: na minha vida pode ter tudo para dar errado, diga: mas vai dar certo. Pode ter tudo para dar errado, diga: mas vai dar certo. Pode ter tudo para dar errado, mas vai dar certo, em nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor, eu estou entregando os meus caminhos ao Senhor. Eu confio no Senhor. Tua palavra diz que tudo vai dar certo. Diga: Senhor, está escrito que o Senhor vai conceder os desejos do meu coração. Quais são os desejos do seu coração? Mostra a Deus. Quais são os desejos do seu coração? Mostra a Deus. Mostra a Deus. Quais são os desejos do seu coração? Quais são os desejos do seu coração? Quais são? Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa. Abençoa, abençoa. Abençoa os desejos do coração dela. Abençoa os planos dela. Abençoa os projetos dela, Senhor. Consagra essas mãos. Deus vai te dar visão, Deus vai te dar revelações, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar um alto nível de discernimento. Você vai crescer como nunca, você vai prosperar como nunca, você vai avançar como nunca. Deus vai te dar revelações e informações que só Ele tem. Feche os seus olhos. Jeremias diz assim: porque eu sei os planos que eu tenho para vocês.
diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. O futuro pelo qual anseiam. Deus já está preparando o seu futuro. Deus já está preparando o seu futuro. O seu futuro é de glória. O seu futuro é de bênçãos. O seu futuro será de grandeza. Ezequiel 36 diz: eu os tornarei ainda mais prósperos do que antes. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Deus vai torná-la ainda mais próspero. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Diga: tudo que é contra mim será convertido, transformado a meu favor, em nome do Senhor Jesus. Tudo que é contra você será convertido e transformado a seu favor. A Bíblia diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas. Sabe essa batalha que você está enfrentando? Você já venceu ela. Você já é mais do que vencedor sobre ela. Diga: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode ir além. Você pode ir para uma medida maior. Você pode romper, você pode vencer, você pode crescer. Se eu mudar a tradução, diz: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer coisa. Diga: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Eu posso vencer qualquer situação. Filipenses 4:19 diz: o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Todas, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Presta atenção que eu vou fazer algumas declarações com você, e você vai fazer essas declarações comigo. Mas você vai fazer com fé. Se for fazer com a boca, da boca para fora, não faça. Você vai fazer com fé, com convicção. Talvez algumas coisas batam com o que você faz, outras não, mas eu quero que você repita de qualquer maneira. Diga comigo: eu sou mais do que vencedor. Diga: eu já sou próspero e abundante. Diga: o meu negócio é líder de mercado. Enquanto eu viver, diga: eu não conhecerei a derrota. Diga: eu vou vender como nunca. Diga: eu farei proezas. Você sabe o que é fazer proezas? E a Bíblia diz que em Deus nós faremos proezas. Primeiro, proezas você não faz sem Deus. Em Deus nós faremos proezas. Você não consegue fazer proezas sem Deus. Mas em Deus nós faremos proezas. Proezas é aquilo que você não faria naturalmente de forma humana, mas na força do poder de Deus você faz. O que é difícil, o que nunca foi feito antes, isso é proeza. Então diga: em Deus eu farei proezas. Diga: o meu negócio é um celeiro de glória. Diga: eu vou colher 100 vezes mais do que eu tenho plantado. Diga: o meu faturamento vai aumentar todos os meses. Um mês será melhor do que o outro melhor do que o outro, e o outro melhor do que o outro. Diga: o que levaria anos para acontecer, vai acontecer em pouco tempo na minha vida. Diga: eu já estou entre os grandes. Diga: eu sou uma grande referência no meu ramo de atividade. Diga: eu vou parar de contar o número de vendas, clientes, contratos, negócios, porque vão além da medida. Diga: a melhor fase da minha vida vai começar a partir de agora. Diga: as minhas palavras
serão confirmadas pelo Senhor. Diga: cada palavra que saiu da minha boca vai se cumprir, vai acontecer, vai se materializar em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Eu abençoo a tua vida. Que Deus te dê ideias, que Deus te dê projetos, que Deus te ilumine, que Deus te dê revelações, que Deus abençoe a obra das tuas mãos. Tudo que você tocar, pode ter tudo para dar errado, mas vai dar certo. Pode não estar crescendo nas mãos de ninguém, mas na sua vai crescer. Viu? Na sua vai crescer. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo o teu dia, eu abençoo a tua semana. Declaro um fechamento de mês incrível, abençoadíssimo, porque muitas coisas vão acontecer ainda essa semana. E declaro um final de ano estrondoso em bênçãos em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome de Jesus.